A maior bolha financeira da história está prestes a estourar, e seu epicentro é nos Estados Unidos da América. A nação que liderou o mundo do ponto de vista do progresso industrial e tecnológico ao longo do século XX abdicou de ter uma economia real sólida. A economia norte-americana hoje é um paraíso especulativo, onde o que importa não é a produção e o emprego, mas sim ganhar dinheiro com apostas financeiras. Esse vídeo investiga como uma receita de bolo ideológica o individualismo radical nos levou a esse abismo. A promessa falida de que o livre mercado iria resolver todos os problemas levou o Ocidente a uma desindustrialização acelerada, a um aumento da desigualdade, à precarização do trabalho e a uma dívida pública explosiva. Exploraremos o duplo movimento perigoso dessa crise. A aposta bilionária em inteligência artificial, que pode aumentar a produtividade, mas eliminar muitos consumidores, e a fuga para ativos especulativos como criptomoedas e imóveis. Prepare-se para entender as razões dessa bolha e o que pode acontecer quando ela estourar. Esse é o assunto do vídeo de hoje. E como dá para perceber, o mundo está entrando numa crise sistêmica muito séria. E o canal Reprogramando o Sistema foi feito para falar a verdade sobre o que está acontecendo. Se você quiser aprender a lidar com a crise, então te inscreve no canal, comenta aqui embaixo e participa do debate e compartilha o vídeo. Eu agradeço muito por você estar aqui. A promessa de uma vida melhor para nós e para nossa família sempre foi um motor da sociedade. Contudo, nos últimos anos, esse contrato social ele foi quebrado. A tecnologia avançou muito, mas gerou enormes instabilidades. Trabalhamos mais, mas atingimos menos. Fomos levados a um jogo brutal de individualismo, onde cada um luta por si, sem conseguir depender de um emprego estável, de um salário digno e de uma rede de proteção. A gente pode até conseguir produtos chineses baratos, mas educação e saúde de qualidade e conseguir comprar casa própria é algo quase impossível para a nova geração. Esse cenário não é acidental. É fruto de um conjunto de ideias dominantes, um liberalismo econômico muito radical, que funciona como uma receita de bolo para que os indivíduos tenham sucesso na vida em sociedade. E as premissas dessa receita de bolo são as seguintes. Primeiro, um estado mínimo é necessário para não atrapalhar a mão invisível do mercado, exigindo cortes em investimentos públicos e serviços essenciais. O livre mercado por si só melhoraria a vida de todos, incentivando a competição, aumentando a inovação e reduzindo o preço dos produtos. Essa entidade chamada mercado se autorregularia, equilibrando oferta e demanda sem necessidade de intervenção estatal. A desigualdade não seria um problema, porque a competição, levando ao aumento geral da produção, enriqueceria a todos, mesmo que de forma desigual. O incentivo de ficar rico seria o suficiente para levar todo mundo a estudar, trabalhar muito, poupar e investir no empreendimento. Contudo, a realidade expôs o fracasso dessas ideias. No momento em que se industrializaram, os países como os Estados Unidos e Brasil protegeram a sua indústria, investiram em infraestrutura e deram crédito de longo prazo com juros baixos. Porém, a aplicação do ideário liberal fez com que os países se desindustrializassem de modo acelerado, enquanto boa parte das fábricas migrassem para países com um planejamento estratégico como a China, na Ásia. O resultado desse conjunto de ideias sem a proteção do Estado é um aumento brutal da desigualdade e da informalidade. Muitos trabalhadores acabam perdendo postos de empregos formais, indo para empregos cada vez mais instáveis, sem nenhum direito, enquanto pequenos empreendedores, para poder investir com um sonho, vão aos bancos buscar empréstimos com juros cada vez mais exorbitantes. A maioria não consegue fazer poupança e consome cada vez menos, enquanto uma minoria cada vez menor acumula riqueza que pode ser reinvestida em ativos financeiros, como ações, títulos de dívidas ou imóveis, alimentando um circuito especulativo que distancia a economia das necessidades do povo no geral. Diante desse cenário surge uma pergunta, então. Por que essa lógica vai desencadear a maior bolha financeira da história? A inovação é um pilar central da doutrina liberal, e por isso que a gente vai focar nela. É inegável que a inovação gera aumento de eficiência nos processos produtivos. Porém, esse avanço gera uma contradição intrínseca: a automação do trabalho e a eliminação de postos de emprego. Ao longo dos séculos, o progresso científico transformou radicalmente o processo de produção.
Uma sucessão de revoluções industriais introduziu tecnologias que facilitaram o trabalho, da máquina a vapor e o motor a combustão, a eletricidade, a computação e, finalmente, a inteligência artificial e a robótica. Nos últimos anos, a inteligência artificial emergiu como a grande esperança para reacender o crescimento econômico, prometendo um aumento exponencial de produtividade com redução de custos para as grandes corporações. Isso fez com que as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e do mundo investissem centenas de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. A dimensão dessa aposta aparece nos números. Somente em 2024, as grandes corporações privadas dos Estados Unidos investiram 109 bilhões de dólares em inteligência artificial, enquanto a China, que vem em segundo lugar, apostou só 9 bilhões. Contudo, esse cenário esconde uma disparidade fundamental. Enquanto a China está num processo de industrialização acelerado e possui o maior parque industrial do planeta, tem um superávit com o exterior de 600 bilhões de dólares em bens e serviços, os Estados Unidos passou por um processo de desindustrialização e possui um déficit comercial de bens e serviços de 1 trilhão de dólares com o exterior. Isso quer dizer que a aposta em inteligência artificial é uma tentativa de competir com a China a nível internacional. Entendendo esse cenário, agora vamos olhar para o cerne do problema. No processo de automação do trabalho, o trabalhador que antes fazia o trabalho manual começa a controlar uma máquina que faz o trabalho repetitivo no lugar dele, fazendo com que as empresas possam aumentar a produtividade com cada vez menos mão de obra. A substituição contínua de trabalhadores por máquinas em ondas sucessivas de inovação tecnológica gera uma contradição devastadora. Os trabalhadores, que também são os consumidores finais dos produtos das empresas, perdem sucessivamente seus empregos, suas rendas e sua capacidade de compra. Assim, a mesma aposta em aumento de produtividade acaba por corroer a capacidade do consumidor de comprar os bens e serviços que a economia produz. Para a gente ter uma noção disso e exemplificar, num relatório interno da Amazon, revelado agora em outubro de 2025 pelo New York Times, a empresa diz que vai substituir até 600 mil trabalhadores nos próximos anos por robôs. 160 mil deles só em 2 anos até 2027. Essa contradição ela só é agravada pela bolha especulativa que está se formando. Vamos olhar para os números das bolsas de valores nos Estados Unidos. Desde 2008, quando houve uma crise financeira do mercado imobiliário nos Estados Unidos, em 17 anos, o principal índice da Bolsa de Nova York, o S&P 500, aumentou de 800 pontos para 6.700 pontos, uma valorização de mais de 800%. Boa parte desse crescimento nos índices das bolsas é alimentado por uma especulação em torno da inteligência artificial. As corporações chamadas Magnificent Seven, as 7 magníficas dos Estados Unidos, NVIDIA, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta e Tesla representam atualmente sozinhas 34% do índice S&P 500. Considerando que as bolsas americanas concentram 40% de todos os mercados de ações globais, então temos uma enorme, gigantesca aposta especulativa em inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso nos leva a uma questão prática. Qual é a utilidade de inteligência artificial para uma economia que está se desindustrializando? Criar videozinho fantástico para o TikTok? Criar capa, thumbnail para o YouTube? Criar um amigo virtual para tu poder conversar quando a sociedade está cada vez mais individualista e solitária? A inteligência artificial ela só realiza o seu potencial de aumentar a produtividade da economia conectada com um planejamento estratégico e uma sólida base industrial, que é exatamente o modelo de desenvolvimento da China, e não dos Estados Unidos, que esqueceu como faz política industrial. Num país desindustrializado, que não consegue mais competir produtivamente a nível internacional, a inteligência artificial só vai tirar empregos dos setores da agricultura e do setor de serviços. Contudo, a bolha da inteligência artificial não é o único dilema.
O verdadeiro problema é sistêmico. Com o enfraquecimento da economia norte-americana, que foi hegemônica desde a Segunda Guerra Mundial, a confiança mundial no dólar está se esfacelando. E apesar da retórica do livre mercado e do individualismo que a ideologia dominante propaga, a ordem mundial continua operando na mesma lógica que foi estabelecida no pós-guerra pelos Estados Unidos. A ONU ela é dominada pelas potências ocidentais. O FMI e o Banco Mundial somente fazem negócios em dólar. Todo o comércio internacional ainda é lastreado na moeda norte-americana. A escassez de moeda e de dólar faz com que qualquer país em desenvolvimento não possa comprar produtos importados e sofra com uma inflação brutal, como até hoje é o caso da Argentina. Esse sistema, porém, está entrando em colapso dada a ascensão da Ásia, da China e a desindustrialização do Ocidente e dos Estados Unidos. Além de um déficit de 1 trilhão de comércio exterior que os Estados Unidos têm com o estrangeiro, eles também têm um déficit público de gastos do Estado que está chegando a níveis impagáveis. Entre 2008 e 2025, a dívida pública dos Estados Unidos aumentou de 10 trilhões para 38 trilhões de dólares. E boa parte disso tem a ver com guerras que eles promovem na Ucrânia, na Palestina, na Venezuela, para impedir que rivais geopolíticos ganhem força a nível internacional. Isso mina gradualmente a confiança dos investidores e dos países estrangeiros na capacidade dos Estados Unidos de lastrear o valor da sua moeda que é usada nas trocas internacionais. E esse contexto ele gera espaço para várias ideias radicais. Liberais extremos, libertários, anarcocapitalistas defendem, por exemplo, que o Estado não deve ter mais não deve ter mais direito de imprimir moeda ou de fazer política monetária. Defendendo, por exemplo, a criação de criptomoedas como bitcoins. Tecnicamente falando, criptomoedas funcionariam como um dinheiro digital descentralizado, em que criptografia seria usada para impedir que novas unidades fossem criadas e garantir transações seguras, sem a necessidade de um banco central do Estado. Contudo, diferentemente de outros ativos como ouro e prata, que possuem utilidade na economia real, na indústria, na joalheria, criptomoedas são ativos meramente especulativos, porque eles não têm uma utilidade real na economia e dependem puramente da fé das pessoas de que elas têm valor. Impulsionados pelo medo da desvalorização do dólar, investidores buscaram ganhar dinheiro fácil com especulação em criptomoedas, fazendo com que o preço do Bitcoin aumentasse de $1.500 em 2016 para mais de $115 mil em 2025, um aumento de mais de 7.000%. Mas em um mundo com tensões geopolíticas crescentes e novas nações industrializadas que pensam de maneira estratégica, que defendem seus próprios estados, qual é a função de uma criptomoeda de verdade? A gente pode comer criptomoeda? É um recurso de verdade? A gente pode construir infraestrutura com ela? Criptomoedas não servem para nada além de especulação. Elas são um delírio libertário que é desprovido de função material de verdade. O objetivo dos libertários é criar um sistema financeiro sem Estado. Não tem que haver Estado. Porém, quando essa bolha estourar, vai levar milhões de pessoas para o desemprego e para a pobreza. Quando isso acontecer, todos esses investidores vão correndo para o Estado pedir, por favor, que intervenha para salvar a sua riqueza e impedir uma violência que pode levar à anarquia social. E ainda há uma colossal bolha imobiliária. Nos Estados Unidos, quando a bolha imobiliária estourou em 2008, ressoando no mundo inteiro, o preço médio das casas caiu de $247 mil para $208 mil, uma desvalorização de só 20% que gerou todo um estrago. Desde então, o preço dos imóveis mais que dobrou nos Estados Unidos, o preço das casas, para $423 mil, virando um ativo especulativo para se proteger da crise que vem aí. E isso sem considerar
o mercado de imóveis comerciais, como lojas e escritórios, que tem sofrido muito desde que, principalmente na pandemia de Covid-19, as pessoas começaram a trabalhar em home office, trabalhar dentro de casa, e começou a ampliar rapidamente o comércio digital. Ou seja, há muitas bolhas que estão formando uma grande bolha financeira. Enfim, com esse vídeo eu espero ter mostrado para vocês que a ideologia liberal de baixa intervenção estatal, de livre mercado regulado, sem controle da desigualdade e com incentivo à busca por riqueza, levou o Ocidente a um delírio especulativo perigosíssimo. O individualismo suplantou qualquer tipo de projeto de nação no Ocidente. Já a China, ela foi exatamente no sentido contrário, controlando a especulação financeira e imobiliária, enquanto promove uma simbiose entre o desenvolvimento tecnológico e a infraestrutura industrial para enriquecer o país no longo prazo. Isso não é apenas uma diferença de política econômica, mas de visão de futuro. Nas últimas 2 décadas, a China aumentou em 800% a sua produção industrial, passando os Estados Unidos e a Europa juntos. E isso foi conquistado independentemente do seu mercado de ações, que é basicamente irrisório, muito pequeno em comparação com Wall Street. Nesse momento, a China está vencendo através de planejamento estatal sólido e rejeitando esses delírios liberais como criptomoedas. Eles sabem que o que faz uma nação ser rica não são ativos especulativos, mas sim autonomia estratégica e capacidade produtiva. Na crise de 1929, que iniciou a Grande Depressão, aconteceu um conjunto sequencial de fatos. A bolsa quebrou, os bancos perderam dinheiro, as pessoas buscaram a poupança e não encontraram, as empresas começaram a demitir, as pessoas pararam de consumir e a economia praticamente parou. Se as ideias que levam a esse cenário são as ideias do liberalismo econômico, então o Brasil vai ter que estar preparado para se livrar dessa armadilha ideológica. O Brasil precisará de lideranças com competência para proteger a nação, controlar a especulação financeira, retomar o investimento público, reindustrializar o país, gerar justiça social, empregos e submeter os interesses da oligarquia financeira aos interesses nacionais. Sem uma capacidade de proteger a soberania nacional, dificilmente num cenário de crise, a gente vai conseguir evitar a violência e a anarquia. E a análise dessa crise é a principal razão desse canal. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Nesse canal, a gente vai construir o Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato da nossa evolução.